sou Fernanda, sou filha da Neide, do José de Oliveira. Minha família é natural da região de Governador Valadares. E eu nasci em Governador Valadares, mas nessa época minha família já morava em Ipatinga, no Vale do Aço. Então foi onde eu cresci, né, onde eu fui criada, onde eu passei a minha infância. Então a Fernanda vem de uma família muito unida, muito junta, que gosta de comemorar e de celebrar as conquistas, muito presente nesses momentos, uma família que vibra muito com tudo, com as conquistas de cada um. Com a minha mãe eu aprendi a ser uma pessoa de fé e uma pessoa com muito respeito e consideração pelo outro, né? A minha mãe tem isso muito forte, assim, ela é uma pessoa uma mulher de fibra, assim, né? Eu acho que as mulheres têm essas características especiais. E é uma pessoa extremamente fervorosa e bondosa e caridosa com o outro. Então, acho que isso me fez também, né? Sempre ter um respeito, uma consideração e considerar o outro sempre. E acho que até por isso que eu gosto tanto de pessoas assim, né? E meu pai também, por outro lado, um homem muito forte também e que me ensinou, acho que a ser comunicativa e a encarar a vida de frente. Mudar é algo muito significativo, eu adoro mudança. Assim, eu sou a avessa rotina, eu sou... não gosto, assim, até aquela coisa básica mesmo de fazer o mesmo caminho todos os dias me cansa, assim, eu preciso, né, movimentar, criar um caminho diferente, porque eu acho que, né, até porque cada caminho diferente é uma nova possibilidade de descoberta, então eu gosto muito disso. Então, vir para Belo Horizonte foi uma delícia. Eu era muito nova, né, mas tinha já uma referência de um irmão mais velho aqui, com quem eu tinha uma afinidade muito grande. E foi muito gostoso, assim, né? E desde cedo eu também tive a chance, né? A comunicação entrou na minha vida, mas a sala de aula também. Eu comecei a ensinar com 16 anos de idade, eu fui professora de inglês, que é algo também, assim, que eu tenho uma afinidade com a língua, desde criança eu estudo. E aí tive uma oportunidade de dar aula, né? Desde nova, quando eu pensava em fazer jornalismo, eu nunca me imaginava numa redação de um veículo ou numa TV. Às vezes eu pensava um pouquinho no rádio, que era algo que eu gostava, né? Da dinâmica do rádio, que eu acho que te dá uma perspectiva muito legal, assim, de conhecer o outro, né? De saber das histórias. Mas muito cedo na faculdade, eu me encontrei na área de assessoria, de comunicação. E isso foi, assim... Foi muito interessante, assim, porque como eu não tinha aquele foco muito grande para redação jornalística, adorava escrever, né, mas eu não me via como repórter de redação, coisa que a grande maioria dos meus colegas e das outras turmas de jornalismo tinham essa expectativa e esse interesse. Esse nunca foi o meu interesse e aí, para mim, foi muito importante que foi justamente na faculdade em que eu vi um outro lado possível do jornalismo, que era a assessoria ao lado da comunicação corporativa. Eu queria fazer algo diferente, e aí muito fruto dessa inquietação mesmo, né? Assim, eu preciso de algo diferente, mas na minha cabeça era assim, bom, eu posso tentar buscar uma outra recolocação profissional, mas naquele momento, assim, as minhas necessidades eram muito de enxergar outras coisas e de ter determinadas liberdades, que eu sabia que dentro de um outro ambiente corporativo eu teria restrições, naturalmente, né? E como eu tinha, até então, a minha experiência tinha sido em assessoria de imprensa, em órgãos públicos, tanto municipais quanto estaduais, então eu tinha uma rede de contatos muito forte, né? E as pessoas às vezes falavam, olha, por que você não trabalha por conta própria? Enfim, então às vezes amigos comentavam isso, você já pensou? Enfim, e aí toda hora que alguém falava era uma luzinha que ia se acendendo assim na cabeça. Até que eu resolvi, então, que eu ia testar, mas, assim, muito naquele ímpeto, assim, vamos ver, né, no que vai dar, assim. Com um desejo muito forte, mas com muito pouco planejamento e sem medo nenhum. E vamos viver e ver o que vai ser, né. E foi muito legal, assim, essa experiência. Foi uma experiência dura, foi uma experiência... Foi uma agência de comunicação em que eu trabalhava, assessoria de imprensa, mas era uma época que o digital e as redes sociais começaram também a figurar como elementos de relacionamento dentro das empresas, né, dentro das instituições.
Então, esse lado web, muito rapidamente também, ele virou uma perspectiva muito legal. Então, a agência acabou se deslocando muito para um trabalho de comunicação online. Olha, eu vejo claramente que o mercado evoluiu, né? E eu acho que a web ela foi muito propulsora disso, né? E é muito interessante perceber assim, que a web nada mais é um ambiente propício a relações, mas que relações é algo inerente ao ser humano, né? Assim, nós somos seres relacionais, né? Enfim, e tudo aquilo que as pessoas já faziam num contexto social, né? Da comunidade, da escola, do trabalho, né? Isso por si só sempre se configurou como uma rede social, mas que as pessoas não enxergavam dessa forma. Mas eu acho que a principal evolução dentro do mercado da comunicação é as pessoas perceberem de fato o aspecto relacional da comunicação. Porque eu acho que muito fruto das teorias clássicas mesmo da comunicação, né? Quando você pensa na Escola de Frankfurt ou teoria da agulha hipodérmica, enfim, todas essas teorias mais clássicas, ela sempre, e o próprio modelo comunicacional, né, o modelo matemático da comunicação, enfim, ele traz algo muito transacional e muito seco, né, muito vazio de transmissão de informação. Né, e por muitos anos, assim, né, as escolas clássicas da comunicação ensinavam a comunicação como algo muito transmissional. E aí, depois disso, assim, novas teorias foram surgindo, mas claro, né, graças a todas essas teorias clássicas que houve uma evolução para as teorias mais recentes, mas que começaram a entender, né, assim, e aí você passa pelo modelo orquestral da comunicação, que aí você já começa a pressupor uma interação, começa a pressupor a presença do outro, né, e entender, né, que o processo comunicativo, de fato, ele é um processo, ele não é um fluxo simples que vai e volta, né, que é emissor-receptor dentro de um ambiente e através de um canal e por um meio específico. Assim, é muito mais do que isso. Mas é muito mais do que isso, que sempre foi, mas até então as teorias não davam conta, né, de abarcar esse modelo de uma forma mais ampla. Então, hoje, né, quando as empresas começam a dizer de estratégias de relacionamento ou quando as teorias clássicas do marketing já começam a considerar o relacionamento, né, dentro de uma perspectiva mercadológica, é muito legal entender assim, o quanto que as pessoas enxergam isso como uma grande novidade, que na verdade sempre foi assim, né? Mas isso por si só já é um grande avanço, já é um grande passo. E hoje, efetivamente, a gente já enxerga as organizações, as instituições como um todo, entendendo o processo de comunicação de uma forma diferente, né, de uma forma em que o outro, de fato, é considerado na relação e ele é peça fundamental, né, as noções de construção de sentido, né, que para as pessoas, assim, às vezes é muito claro, assim, eu disse isso, a pessoa tem que entender isso. Não, né, assim, o que você comunicar não é o que você diz, é o que você entende, né, assim, é o processo cognitivo que está ali por trás, é exatamente o processo de construção de sentido, que eu vou fazer em função do meu repertório, em função das minhas crenças, em função daquilo que eu tenho de visão de mundo, né? Mas sempre a partir do outro, né? Assim, é o outro que me mostra quem eu sou, é o outro que me faz me enxergar num contexto social, enfim. Então, para mim, eu acho muito rico esse momento hoje que a gente vive no mercado de comunicação, em que, de fato, gestores de grandes empresas, agências, enfim, e todo aquele mercado, né, que compõe a área da comunicação, eles já enxergam isso. Ainda há, né, um descolamento grande entre a teoria e a prática, né, até porque você buscar relação é algo muito difícil, né? Porque a partir do momento que você... E imagina isso num ambiente corporativo, né? Em que as empresas costumavam a trabalhar o processo comunicativo como algo voltado para a venda ou voltado para a persuasão, né? E sem se preocupar com o que você está transformando no outro, né? Então, de fato, não é nada fácil, né?
Então, acho que, no geral, as organizações estão descobrindo o caminho para que isso aconteça. Logo no meu primeiro ano de mestrado, eu tive, então, a oportunidade de começar a lecionar numa instituição de ensino superior. Então, isso também foi muito legal, porque eu consegui, muito rapidamente, né, colocar em prática o lado do ensino, mas dessa vez, né, dentro da minha área de formação. Eu ia te perguntar isso. Como que você se vê como a Fernanda professora? Eu adoro a sala de aula. Adoro, assim, é uma delícia. Né, acho que, muito obviamente, em função de gostar de gente, de gostar de pessoas, né, de gostar dessa interação. E a sala de aula também me deu um outro olhar, a sala de aula dentro do ambiente da comunicação, né? Ela me deu um outro olhar porque era um momento em que eu fazia o mestrado e era um momento de descoberta e de muita efervescência dentro da área da comunicação organizacional e que eu, ao mesmo tempo, vivia a prática e vivia a sala de aula, né? Então, isso era muito legal, assim. E foi um momento maluco também, outro momento maluco na minha vida, que eu fazia mestrado, tinha minha agência, dava aula, né? Enfim, então eu fazia 500 coisas ao mesmo tempo e não deixava de viajar para congresso e escrevia artigo, enfim. Então era muito intenso, mas foi uma intensidade que me fez muito rapidamente ter a chance de aprofundar muito o meu olhar na área da comunicação e na minha formação enquanto comunicadora. Mas no momento que eu vi, né, numa chance de ser gestora de uma área que eu amo, que é a área da comunicação, né, corporativa e do marketing, e dentro de uma instituição de ensino, para mim foi a grande felicidade de conseguir finalmente reunir as duas coisas que eu me vi naquele momento, né, enquanto maturidade profissional, que era o lado acadêmico e o lado da gestão dentro do mercado da comunicação. Então, é muito legal quando você olha para trás e vê, né, como que a trajetória, né, vai se formando e as pecinhas do quebra-cabeça vão se juntando, né, e o quanto que as escolhas, né, que a gente faz é aquilo que nos faz chegar onde a gente chega, né. Então, hoje a Fernanda que está aqui é fruto dessas escolhas, desses caminhos, né, desses desejos, dessas inquietações, das pessoas que cruzaram o meu caminho, né, seja do ambiente pessoal, do ambiente profissional, que me fizeram chegar, né, e hoje estou aqui enquanto gestora de marketing e comunicação dessa instituição. E aí, quando eu olho para o futuro, assim, né, o UNE está inserido num contexto de um grupo educacional muito forte, né, e que tem perspectivas muito legais. Então, quando eu olho para o futuro, eu me vejo dentro dessa instituição. Mas eu acho que só o fato de me ver hoje dentro de uma instituição em que perspectivas existem, sejam elas quais forem, né, isso já te dá uma serenidade de dizer, olha, eu estou feliz onde eu estou, eu sei que é onde eu quero ficar por um tempo, então eu vou esperar as oportunidades chegarem. Então, eu acho que a inquietação vai vir, né, mas agora de uma maneira mais direcionada, tenho certeza, né, até pela maturidade que a gente vai adquirindo mesmo ao longo da vida. Mas eu sou muito feliz em dizer que eu adoro estar onde eu estou hoje, né, eu me realizo profissionalmente, pessoalmente, eu tenho uma equipe incrível, né? Eu tenho a equipe do UNE, a equipe de gestão do UNE, né? Eu tenho pares que eu adoro dividir a vida com eles, né? E a gente divide a vida mesmo, né? E o UNE é uma instituição que te traz isso, a Ânima é uma instituição que te traz isso, então acho que eu me encontrei porque acho que é uma instituição e um grupo que tem o mesmo espírito que eu, do dinamismo, da inquietação, né? Então, cada dia é um dia diferente, não tem rotina, então não dá nem tempo de querer procurar o caminho diferente, porque ele naturalmente vai surgir na minha frente. E o meu desafio é saber o que eu vou fazer naquele dia para conseguir lidar com esse novo caminho, né? E como é que eu vou poder crescer e aprender e transformar esse caminho em crescimento.